Existe um tipo de conexão que vai além do físico, do emocional ou do racional. Algo que parece tocar a alma de uma forma tão profunda que desafia explicações lógicas. Carl Jung, um dos pais da psicologia analítica, acreditava que nossas relações mais significativas não acontecem por acaso. Segundo ele, há forças inconscientes que nos atraem para determinadas pessoas, e isso vai muito além da química superficial. Jung chamava isso de processo de individuação, um caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos. E, curiosamente, esse caminho muitas vezes é revelado através do amor. Mas como saber se essa pessoa que está ao seu lado, ou aquela que você deseja tanto, é de fato a certa? Como distinguir uma paixão passageira de uma conexão destinada pelo inconsciente? É aqui que mergulhamos no coração da teoria junguiana e em como ela pode nos revelar os sinais mais sutis do amor verdadeiro. Jung acreditava que todo encontro profundo tem um propósito oculto. Ele dizia: encontros significativos são como destinos que nos atravessam. E não por acaso, ele cunhou o termo sincronicidade para explicar eventos que parecem coincidência, mas carregam um sentido maior. Quando duas pessoas se encontram em um momento específico da vida, atravessadas por dores, desejos ou transformações parecidas, Jung diria que o inconsciente coletivo está em ação. É como se o universo criasse um cenário para que aquelas duas almas pudessem se ver de verdade, não só com os olhos, mas com a alma. E nesses momentos sentimos uma estranha familiaridade, uma sensação de que já conhecemos aquela pessoa há muito tempo. Esse tipo de sentimento não pode ser fabricado nem explicado racionalmente. Ele apenas acontece, e quando acontece, algo dentro de nós muda para sempre. Não é raro que esse tipo de conexão surja em momentos de crise, solidão ou transição. Jung dizia que a alma busca a cura por meio do outro. Assim, o amor verdadeiro pode começar exatamente quando tudo parece desmoronar. E é justamente nesse caos que as forças inconscientes ganham voz, trazendo à superfície aquilo que precisa ser visto, transformado, amado. Portanto, se você sente que esse encontro foi mais do que uma coincidência, que ele carrega um chamado silencioso para dentro de si mesmo, talvez seja o momento de escutar. Porque para Jung, o amor não começa quando nos apaixonamos, mas sim quando começamos a nos reconhecer no outro. E esse é apenas o começo da verdadeira jornada. Para Jung, o amor verdadeiro não é o encontro de duas metades que se completam, mas sim a união de duas individualidades que já estão em processo de completude. O que isso quer dizer na prática? Que ninguém pode te salvar de si mesmo, ninguém pode preencher o vazio da sua identidade, e ninguém deve carregar o fardo da sua felicidade. A pessoa certa, segundo Jung, é aquela que te desafia a crescer, que reflete partes de você mesmo que você ainda não reconhece, inclusive aquelas que você gostaria de esconder. Essa é a função daquilo que ele chamava de sombra, tudo o que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando nos apaixonamos intensamente, muitas vezes estamos projetando no outro nossa própria sombra, nossos desejos inconscientes. E essa projeção pode ser tanto perigosa quanto transformadora. É nesse ponto que muitas relações se confundem. Achamos que estamos apaixonados por alguém, mas na verdade estamos fascinados por uma imagem, por uma fantasia construída a partir das nossas carências mais profundas. E isso, inevitavelmente, nos leva à frustração. Quando o outro deixa de corresponder à projeção idealizada, sentimos raiva, decepção, tristeza. Mas Jung via aí uma oportunidade preciosa, a chance de nos enxergarmos com mais clareza. A pessoa certa, então, não é aquela que não te faz sofrer, mas sim aquela que, mesmo sem querer, ativa em você os pontos cegos que precisam ser iluminados. O amor verdadeiro, nesse sentido, é uma espécie de alquimia psicológica, um processo doloroso de queima e renascimento interior. E é exatamente por isso que ele é tão raro. Porque exige de nós não apenas sentimento,
mas consciência. Exige olhar para dentro com honestidade, coragem e vulnerabilidade. Jung dizia que o amor começa onde termina o medo. E o que mais tememos, no fundo, é sermos vistos como realmente somos: inseguros, falhos, contraditórios. Por isso, tantas relações permanecem na superfície. Porque mergulhar de verdade no outro é, antes de tudo, mergulhar em si mesmo. E poucas coisas assustam tanto quanto isso. Mas quando duas pessoas têm a coragem de atravessar juntas esse espelho, algo extraordinário acontece. Elas deixam de buscar no outro um herói ou um refúgio e passam a caminhar lado a lado como companheiros de jornada. Não para se completar, mas para se transformar mutuamente. Esse é o amor segundo Jung. Não uma fuga da dor, mas um espaço seguro onde até a dor pode florescer em sabedoria. Imagine então que você encontra alguém e sente que tudo se encaixa: os gostos, as conversas, os planos para o futuro. Tudo flui como se o universo tivesse conspirado para juntar vocês dois. Mas aos poucos, essa pessoa começa a te incomodar, a te provocar, a tocar feridas que você nem sabia que existiam. Às vezes, é com um olhar, outras com um silêncio, e você sente desconforto, angústia, medo de perder o controle. Segundo Jung, isso é um ótimo sinal, ainda que pareça o contrário. Porque o amor verdadeiro não é confortável o tempo todo. Ele dói, porque expõe. Ele cura, porque sangra primeiro. Quando alguém ativa suas sombras, quando você se vê obrigado a confrontar seus medos, seus ciúmes, sua necessidade de controle ou seu desespero por aceitação, é porque essa pessoa está funcionando como um espelho poderoso da sua alma. E poucos têm coragem de olhar nesse espelho sem desviar o olhar. O amor verdadeiro não é um conto de fadas. É um processo psicológico profundo. Jung acreditava que toda relação significativa nos coloca em contato com conteúdos inconscientes que precisamos integrar. E isso é exatamente o oposto da idealização. A pessoa que te ama de verdade não vai confirmar suas ilusões. Ela vai, consciente ou inconscientemente, provocar o seu crescimento. E crescer dói. Crescer exige desconstrução. Muitas vezes, o relacionamento começa como um encontro mágico, cheio de cumplicidade e leveza. Mas à medida que o vínculo se aprofunda, ele passa a revelar camadas mais densas da psique. Traumas antigos vêm à tona. Inseguranças enterradas reaparecem. O medo da rejeição, do abandono, da perda, começa a se manifestar. E aqui está a bifurcação. Muitos desistem nesse ponto, achando que não era amor de verdade. Mas, para Jung, é exatamente aí que o verdadeiro amor começa. Porque só quando nos sentimos seguros o suficiente para sermos vulneráveis é que permitimos que o outro veja quem realmente somos. Não a versão polida, sedutora e simpática que mostramos no início, mas sim o eu ferido, inseguro, contraditório. Se a pessoa continua ali, mesmo diante da sua verdade nua, então existe uma chance real. O verdadeiro amor não é paixão eterna, mas presença constante. É saber que, mesmo nas fases mais sombrias, alguém escolhe ficar. Não por obrigação, mas por reconhecimento. Porque vê em você não um ideal, mas um ser humano em transformação. E decide fazer parte desse processo. Esse é o amor que Jung via como caminho de individuação. Uma jornada que começa com o outro, mas termina dentro de si mesmo, mais inteiro, mais consciente e, sobretudo, mais verdadeiro. Outro conceito fundamental de Jung é o de anima e animus. Dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, a anima, e dentro de cada mulher, uma imagem inconsciente do masculino, o animus. Essas figuras internas são formadas ao longo da vida, desde a infância, com base nas experiências que temos com figuras do sexo oposto, principalmente os pais. Elas não são conscientes, mas influenciam profundamente a forma como escolhemos nossos parceiros e nos relacionamos com eles. Quando encontramos alguém que ativa essa imagem interna,
Sentimos uma atração magnética, quase espiritual. Acreditamos ter encontrado a alma gêmea, o par perfeito. Mas, na verdade, estamos vendo o reflexo da nossa própria psique projetado naquela pessoa. Jung chamava isso de projeção anímica, e ela pode ser tanto o início de um grande amor, quanto a raiz de uma grande decepção. Porque nenhuma pessoa real consegue sustentar para sempre a fantasia idealizada que criamos em nossa mente. E quando essa fantasia começa a ruir, quando a realidade do outro se impõe com todas as suas imperfeições, é comum que o encanto se quebre e a relação entre em crise. Mas essa crise não precisa ser o fim, pode ser o começo de algo muito mais profundo. Se conseguirmos retirar a projeção e ver o outro como ele realmente é, com suas sombras, medos, limitações e também sua luz autêntica, o amor pode se tornar real. A imagem arquetípica dá lugar à presença humana. E isso é algo que poucos têm maturidade emocional para fazer. Porque muitas vezes preferimos viver na ilusão confortável do ideal do que encarar a verdade desconfortável da humanidade do outro. É por isso que tantas relações acabam quando as máscaras caem. Mas Jung propunha um caminho mais corajoso: usar essa queda da projeção como oportunidade de integração. Ao perceber que aquilo que eu idealizei no outro é, na verdade, uma parte minha que preciso reconhecer, eu dou um passo gigante rumo à individuação. O outro deixa de ser apenas um objeto de desejo e passa a ser um espelho do meu próprio inconsciente. E nesse espelho, se eu tiver coragem de olhar, posso encontrar respostas sobre quem sou, o que preciso curar e o que posso me tornar. Então, o amor verdadeiro não é aquele que alimenta a ilusão, mas sim o que sobrevive à verdade. E isso inclui aceitar que o outro não é um salvador, nem um complemento, mas sim um companheiro imperfeito de uma jornada imperfeita, e justamente por isso, profundamente significativa. E é nesse ponto que muita gente erra ao tentar saber se a pessoa é a certa. Não se trata de buscar perfeição, nem compatibilidade total. Se trata de observar se essa pessoa te permite ser quem você é, e se você consegue fazer o mesmo por ela. Se existe espaço para diálogo, crescimento, desconstrução. Se existe, principalmente, disposição de ambos para olhar para as sombras e continuar mesmo assim. O amor verdadeiro, segundo Jung, não é aquele que confirma quem você já é, mas aquele que te transforma profundamente. Ele dizia que só podemos amar verdadeiramente o outro quando deixamos de exigir que ele se molde às nossas expectativas inconscientes. Isso significa que a pessoa certa não será aquela que sempre concorda com você, nem aquela que te poupa de desconfortos, mas sim aquela que, mesmo te confrontando, te sustenta emocionalmente e que permite que você faça o mesmo. Para Jung, o amor não é fusão, é tensão. Uma tensão criativa entre duas subjetividades em constante transformação. Essa tensão é inevitável porque cada ser humano é um universo único, com sua história, suas dores, seus arquétipos em ação. Quando duas dessas constelações se encontram, há beleza, mas também conflito. E não há nada de errado nisso. O que define se essa relação é saudável ou não é a capacidade que ambos têm de sustentar essa tensão sem recorrer à dominação, à manipulação ou à fuga. Jung via nos relacionamentos íntimos uma oportunidade terapêutica imensa. Para ele, os vínculos amorosos são verdadeiros laboratórios da alma, onde nossas feridas mais antigas e nossas potencialidades mais elevadas podem se manifestar. A pessoa certa, portanto, não é a que sempre te entende, mas a que está disposta a tentar te entender mesmo quando não consegue. E você, por sua vez, precisa estar disposto a fazer o mesmo. O verdadeiro encontro acontece quando há reciprocidade no esforço de compreensão, quando há paciência, escuta e uma vontade genuína de crescer juntos. Jung alertava que o amor inconsciente, aquele baseado em projeções, idealizações e dependência, sempre termina em frustração. Mas o amor consciente, aquele que nasce do autoconhecimento e do respeito mútuo, pode se tornar uma força curadora poderosa.
E essa cura não é apenas emocional, é espiritual, é existencial. Porque amar e ser amado por quem somos em nossa totalidade é uma das experiências mais transformadoras que um ser humano pode viver. Por isso, saber se essa pessoa é para você exige que você observe menos o que ela te oferece e mais o que ela desperta em você. Se ela te convida a ser mais autêntico, mais livre, mais inteiro, mesmo que isso venha junto com dor e desconforto, talvez você esteja diante de um amor verdadeiro. Não um amor ideal, mas um amor real. E esse, segundo Jung, é o único que vale a pena. E então vem a pergunta que todos fazem em silêncio: como saber se essa pessoa é de fato para mim? Não existe uma resposta fechada, uma fórmula mágica ou uma lista definitiva de sinais. O que Jung propõe é um olhar mais profundo, quase espiritual, sobre o encontro entre duas almas. Para ele, o verdadeiro amor não é algo que simplesmente acontece e nos tira ao chão, mas sim um processo que nos chama à consciência. E é esse chamado que precisa ser ouvido. Quando você está com alguém que te desperta, que acende em você uma vontade de se conhecer melhor, de enfrentar seus traumas, de curar suas dores e ser mais inteiro, isso não é acaso. Jung chamaria isso de sincronicidade, um alinhamento misterioso entre seu inconsciente e o inconsciente do outro, que cria o cenário perfeito para a evolução mútua. Se essa pessoa entra na sua vida e tudo nela parece te empurrar para uma versão mais verdadeira de si mesmo, então esse é um sinal forte de que ela tem um papel importante no seu processo de individuação. Mas atenção, isso não significa que ela será suave ou que o caminho será fácil. Muitas vezes, as relações mais transformadoras são também as mais desafiadoras. Porque a alma não busca conforto, busca expansão. E ninguém nos expande tanto quanto aquele que toca nas partes mais sensíveis do nosso ser. É por isso que Jung dizia que o encontro com o outro é, ao mesmo tempo, um encontro com o que há de mais belo e mais obscuro em nós. E se esse encontro se mantiver mesmo depois das máscaras caírem, mesmo depois da paixão dar lugar à intimidade crua, então talvez você tenha encontrado algo raro. O amor verdadeiro para Jung é aquele que sobrevive à verdade. Ele nasce do reconhecimento da sombra e da luz do outro. Ele não exige perfeição, exige presença. Ele não anula a individualidade, ele a fortalece. Por isso, se essa pessoa não tenta te mudar, mas te inspira a evoluir, se ela te mostra as suas feridas, mas também te acolhe com as dela, se ela escolhe ficar mesmo quando seria mais fácil partir, talvez você esteja diante de um amor que vai muito além do que o ego consegue compreender. Um amor que fala a língua da alma. E nesse caso, o melhor que você pode fazer não é questionar se essa pessoa é a certa, mas sim perguntar a si mesmo: eu estou pronto para esse encontro? Porque o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre estar disposto a viver, crescer e transformar junto com alguém imperfeito, assim como você. Ao longo de sua obra, Jung deixou claro que o maior desafio do ser humano é tornar-se consciente. E isso se aplica diretamente às nossas relações amorosas, porque é muito mais fácil seguir padrões inconscientes, repetir histórias, escolher parceiros que apenas confirmam nossos medos ou alimentam nossas fantasias. Mas o amor verdadeiro para Jung exige uma decisão radical: sair do piloto automático e olhar para o outro como um caminho para si mesmo. Esse tipo de amor não se baseia em promessas românticas ou compatibilidades superficiais. Ele se constrói na coragem de estar presente, na disposição de enfrentar conflitos com maturidade e, sobretudo, na aceitação profunda da complexidade do outro. E isso só é possível quando você se compromete com seu próprio processo de individuação, o caminho que leva você a tornar-se aquilo que realmente é. Nesse sentido, a pessoa certa não é a que te completa, mas a que te desafia a se tornar inteiro. É aquela que, sem saber, toca exatamente nos pontos que você mais precisa curar. É alguém que não apenas te ama pelo que você mostra, mas também se interessa em entender o que você esconde. E vice-versa. O amor verdadeiro é feito de revelações, não de ilusões.
É um território onde a intimidade vai muito além do toque físico. Ela invade os territórios psíquicos, emocionais e até espirituais. Jung dizia que os grandes encontros da vida não são causais, mas sim necessários. Eles acontecem para que a alma evolua. Então, se você está com alguém que constantemente te leva a refletir, a crescer, a mudar, mesmo que isso doa, essa pessoa está te ajudando, ainda que inconscientemente, a cumprir seu destino psicológico. Mas cuidado, esse processo só é verdadeiro se houver reciprocidade. Amar alguém que não está disposto a olhar para si mesmo, que se recusa a evoluir, que apenas projeta ou manipula, não é sincronicidade, é apego disfarçado de amor. A reciprocidade é o que transforma o encontro em uma dança e não em uma guerra. Ambos precisam estar dispostos a se verem de verdade, a escutarem, acolherem, respeitarem. E mais do que isso, a caminharem juntos mesmo quando o caminho muda de forma. Porque o amor verdadeiro, para Jung, é uma jornada. E como toda jornada, ela tem desafios, quedas, reencontros. Não é uma linha reta, mas uma espiral em direção ao centro da alma. E se essa pessoa te ajuda a caminhar nessa espiral, mesmo que tropeçando às vezes, ela é parte do seu processo de individuação. E isso vale mais do que qualquer ideal romântico. No fim das contas, a pergunta, essa pessoa é para mim, não tem uma resposta externa. Ela só pode ser respondida dentro de você. Não a partir de desejos, medos ou expectativas, mas a partir da consciência. Carl Jung nos convida a abandonar a ideia infantil de que o amor verdadeiro será fácil, previsível ou totalmente confortável. Pelo contrário, ele diz que o amor verdadeiro é transformador, justamente porque nos desconstrói. Ele nos tira da zona de conforto e nos joga de frente com tudo aquilo que evitamos ver em nós mesmos. Mas é nesse espelho que o outro representa que descobrimos quem realmente somos e quem podemos nos tornar. Por isso, se você está com alguém que provoca sua alma, que te impulsiona a crescer, que te acolhe mesmo quando você mostra suas imperfeições, essa pessoa pode não ser perfeita, mas é profundamente certa para o seu processo. O verdadeiro amor não é um prêmio, é um caminho. E nem sempre ele vem com certezas, mas quase sempre vem com uma sensação de que, de algum jeito, você está exatamente onde deveria estar. É como se a alma reconhecesse no outro uma peça do seu próprio quebra-cabeça interior. Não para completá-lo, mas para revelá-lo. Jung nos ensina que não devemos buscar amores que nos tranquilizam, mas amores que nos despertam. E o despertar muitas vezes dói. Ele bagunça, desestrutura, questiona. Mas depois disso, ele reconstrói, fortalece, aprofunda. O amor verdadeiro é aquele que nos empurra em direção ao nosso eu mais autêntico. Não é um amor que nos prende, mas que nos liberta. Não é um amor que nos molda, mas que nos expande. E se você está diante de alguém que te proporciona isso, saiba que encontrou algo raro. Não se trata de destino no sentido místico, mas de uma sincronicidade que une duas almas prontas, ou ao menos dispostas, a caminhar juntas na direção da verdade. E a verdade, por mais dolorosa que às vezes seja, é o solo fértil onde o amor real pode florescer. Portanto, não pergunte apenas se essa pessoa é a certa. Pergunte, eu sou a pessoa certa para viver um amor verdadeiro? Porque esse tipo de relação não é um presente que recebemos pronto. É algo que construímos todos os dias, com maturidade, honestidade e coragem. E quando duas pessoas fazem isso juntas, se apoiando, se olhando com compaixão, se incentivando a crescer, elas vivem algo que vai muito além do romance. Elas vivem um milagre psicológico. E esse, para Jung, é o tipo de amor que realmente transforma o mundo, porque transforma primeiro quem ama. Você já parou para pensar por que sempre parece atrair o mesmo tipo de pessoa? Por que mesmo depois de tanto tempo, tantas tentativas e até de mudar completamente o seu jeito de se relacionar, o resultado parece ser sempre o mesmo? Não importa o quanto você tente fazer dar certo, no fim volta a se sentir vazio, repetido, ferido da mesma forma.
E é nesse momento, quando a dor parece familiar demais, que a pergunta certa finalmente surge: o problema está nos outros ou em mim? Carl Jung dizia que tudo aquilo que nos cerca é, na verdade, um reflexo do que carregamos dentro. E isso inclui, principalmente, o amor que escolhemos, o amor que suportamos, o amor que aceitamos. Porque o amor que você atrai revela exatamente quem você é, não quem você acha que é, não quem você finge ser, mas quem você realmente é quando ninguém está olhando. O amor que você atrai revela suas feridas não curadas, sua carência não resolvida, seus padrões emocionais repetidos, sua necessidade de aprovação, seu medo da solidão, sua relação com o merecimento. E por mais duro que isso soe, é libertador. Porque quando você entende que aquilo que chega até você está, de algum modo, alinhado com o que vibra dentro de você, então você pode parar de culpar os outros e finalmente começar a se responsabilizar pela própria transformação. E não há liberdade maior do que essa: saber que a chave nunca esteve nas mãos de ninguém, sempre foi sua. A questão é se você vai ter coragem de usá-la. Este vídeo é um convite para você se olhar de verdade, com compaixão, mas sem mentiras. É sobre entender por que você atrai quem atrai, por que repete histórias que doem, por que insiste em vínculos que não florescem. E mais do que isso, é um chamado para você mudar esse ciclo de dentro para fora, porque não adianta trocar de parceiro se você continua com o mesmo vazio por dentro. Não adianta fugir de um relacionamento se você carrega os mesmos medos na bagagem. A transformação não começa quando o outro muda. Começa quando você muda a forma como se vê, como se trata, como se posiciona diante do amor. E é aí que tudo se transforma. Porque o amor que você atrai amanhã depende da pessoa que você escolhe ser hoje. A maioria das pessoas acha que escolher alguém para amar é uma decisão racional, baseada em afinidades, interesses em comum ou atração física. Mas a verdade é que o amor raramente é uma escolha consciente. Ele é, quase sempre, um espelho inconsciente do que você acredita merecer. Quando você se sente incompleto, atrai alguém que reforça essa sensação. Quando você tem medo de ser abandonado, acaba se conectando com quem confirma esse medo. E quando, lá no fundo, você ainda duvida do próprio valor, entra em relações em que precisa provar o tempo todo que é digno de ser amado. Carl Jung falava sobre a sombra, aquele lado oculto da psique que rejeitamos, negamos ou ignoramos. E é justamente essa sombra que comanda muitos dos nossos relacionamentos. Você não se apaixona pelo outro, você se apaixona pela chance de curar aquilo que falta em você. É por isso que, muitas vezes, nos sentimos estranhamente atraídos por pessoas que nos fazem mal. É como se algo dentro de nós reconhecesse aquele padrão, aquela dor, aquele vazio. E a mente acredita que, dessa vez, vai ser diferente. Dessa vez, você vai conseguir o amor que não teve na infância. Dessa vez vai ser visto, vai ser aceito, vai ser suficiente. Mas a repetição não é cura, é ilusão. Você não está sendo guiado pelo amor, mas pela falta. E a falta tem um cheiro doce, familiar, viciante. Por isso é tão difícil quebrar o ciclo. Porque amar alguém que espelha sua sombra é um vício disfarçado de destino. Você acha que é amor, mas é só uma tentativa desesperada de preencher o que falta dentro de você. E isso, inevitavelmente, leva à frustração, à decepção, ao mesmo vazio que te fez procurar o amor em primeiro lugar. Mas e se você parasse de procurar no outro aquilo que só você pode se dar? E se começasse a se relacionar a partir da inteireza e não da carência? O amor verdadeiro não é aquele que preenche um buraco, é o que transborda uma plenitude. Você só vai atrair alguém emocionalmente saudável quando estiver disposto a encarar sua própria dor, sua própria história e curar o que ainda está em aberto dentro de você. Isso não significa ser perfeito, significa estar consciente, estar presente, estar inteiro o suficiente para reconhecer o que merece e o que não merece mais. Quando você muda internamente,
tudo à sua volta muda também. As relações mudam, as escolhas mudam, o que te atrai muda, e o que você permite também, porque o amor que você atrai revela quem você é, mas o amor que você escolhe manter revela quem você decidiu se tornar. É importante entender que o amor que você atrai não é culpa, é espelho. E espelhos não servem para punir, mas para revelar. Eles mostram onde ainda dói, onde ainda falta, onde ainda existe uma parte de você pedindo para ser vista, compreendida e acolhida. Quando você se envolve com pessoas emocionalmente indisponíveis, por exemplo, talvez seja porque você também, de alguma forma, ainda não está disponível para o amor verdadeiro. Talvez o medo de se entregar seja maior do que a vontade de amar. Ou talvez, no fundo, você não acredite que algo profundo e duradouro seja possível para você. Tudo isso acontece no silêncio da mente, nas memórias que ainda te influenciam, nos vínculos que ficaram mal resolvidos. Por isso, o amor que você atrai tem tanto a dizer sobre quem você é, não como um veredito, mas como um convite para crescer. É nesse ponto que a jornada se torna íntima, porque a cura do amor não acontece na presença do outro, mas na solidão lúcida do autoconhecimento. Você precisa estar disposto a encarar a si mesmo com coragem, a olhar para os traumas que nunca cicatrizaram, a rever a forma como seus pais te amaram ou não amaram, a observar os padrões que se repetem desde os primeiros relacionamentos. Cada vez que você atrai alguém que te ignora, te manipula ou te esvazia, ali está uma lição sobre o que você ainda tolera, sobre o quanto ainda negocia sua paz para não se sentir só, sobre o quanto ainda se perde para se encaixar. Mas amor não é sacrifício. Amor não é mendigar atenção. Amor não é aguentar o que te diminui por medo de ficar sozinho. E quando você entender isso de verdade, o amor que você atrai vai mudar, porque você terá mudado. O processo não é rápido, não é linear e nem sempre é fácil, mas é real. E tudo que é real tem o poder de transformar. A cada vez que você escolhe se respeitar, mesmo sentindo falta de alguém, a cada vez que se escuta antes de ceder, a cada vez que diz não ao que te machuca, a cada vez que prefere a sua verdade ao invés de se moldar para agradar, você está dizendo ao universo e a si mesmo que está pronto para atrair um amor diferente. Um amor que não te desequilibre, um amor que não te aprisione, um amor que não te cobre performance, mas te ofereça presença. E é exatamente por isso que Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência volta como destino. A escolha é sua. Ou você continua reagindo a partir da sombra, ou começa a viver a partir da luz que descobriu em si. A maior armadilha do amor inconsciente é a fantasia. Aquela ideia silenciosa de que o outro vai te salvar, vai te tirar da solidão, vai resolver suas inseguranças, vai preencher seus vazios. Essa fantasia é construída aos poucos, muitas vezes desde a infância. Quando não fomos vistos, passamos a procurar olhos que nos enxerguem. Quando não fomos ouvidos, buscamos ouvidos que validem nossas dores. Quando não fomos amados como precisávamos, passamos a viver na esperança de que um dia alguém venha fazer justiça por tudo aquilo que faltou. Mas nenhuma pessoa consegue ocupar esse lugar. Nenhum parceiro consegue ser pai, mãe, terapeuta e amor romântico ao mesmo tempo. O que começa como conexão vira dependência. O que parecia amor vira cobrança. E o que deveria ser leve se torna um peso para ambos. E você volta ao mesmo ponto, vazio. É nesse ponto que muitos se revoltam. Dizem que o amor não vale a pena, que as pessoas são todas iguais, que ninguém presta, que é melhor ficar sozinho. Mas essa revolta não é lucidez, é defesa. Porque dói demais admitir que você também tem responsabilidade sobre o amor que atrai. É mais fácil culpar o outro do que encarar o espelho. É mais confortável fugir do que se reconstruir. Mas enquanto você continuar alimentando essas ilusões, vai seguir preso em ciclos repetidos. Vai seguir atraindo o mesmo tipo de pessoa com outro rosto. O mesmo fim com outro começo.
Porque não é o mundo que precisa mudar, é o seu olhar. Quando você começa a amar a si mesmo com profundidade, as ilusões perdem o brilho. Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com menos, para de negociar a sua paz. E o amor que você atrai começa a mudar. Isso não significa que você vai atrair um relacionamento perfeito. Perfeição não existe, mas existe maturidade, consciência, equilíbrio e principalmente verdade. Você começa a se conectar com pessoas que não querem te completar, mas caminhar ao seu lado, que não querem te consertar, mas te conhecer, que não querem te usar, mas construir algo com você, porque você também não quer mais o superficial. Você não quer mais correr atrás de quem te evita. Você não quer mais confundir intensidade com amor. Você quer paz. Você quer parceria. Você quer verdade. E essa verdade começa em você. Na sua decisão de não se esconder mais de si mesmo, porque o amor que você atrai revela quem você é. Mas o amor que você cultiva revela quem você decidiu ser, mesmo depois de tudo que viveu. E essa escolha é a mais poderosa que existe. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com profundidade afetiva. Acham que quanto mais forte for a conexão inicial, mais verdadeiro será o amor. Mas intensidade não é sinônimo de profundidade. Muitas vezes é apenas um reflexo do caos interno sendo projetado no outro. Atrações explosivas podem parecer destino, mas frequentemente são apenas feridas antigas se reconhecendo. É aquela sensação de que você conhece alguém há anos, quando na verdade está revivendo algo que ainda não resolveu dentro de si. Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho que cada um percorre para se tornar verdadeiramente quem é. E esse processo só acontece quando você para de se perder no outro e começa a se encontrar em si mesmo. Amar não é desaparecer na presença de alguém. Amar é se manter inteiro mesmo diante da entrega. Quando você vive a partir de um lugar curado, o amor não vem para te salvar, vem para te acompanhar. Você não busca mais em alguém a resposta para seus dilemas, porque já aprendeu a lidar com eles. Você não entra mais em relações para se sentir suficiente, porque já reconhece o seu próprio valor. E o mais interessante, você começa a ver beleza onde antes só via falta. Começa a se abrir para conexões mais leves, mais verdadeiras, menos teatrais. O amor deixa de ser uma montanha-russa emocional e passa a ser um porto seguro. Não porque se tornou monótono, mas porque você deixou de confundir sofrimento com profundidade. Não é que o amor perdeu a graça, é que você perdeu o vício na dor. E é nesse ponto que o verdadeiro amor começa a ter espaço para nascer. Fora dos jogos, fora das máscaras, fora das repetições inconscientes. Isso não quer dizer que a dor desaparece. O medo ainda aparece. As inseguranças ainda surgem. Mas agora você tem ferramentas para lidar com tudo isso. Você se tornou alguém que se observa, que se escuta, que se respeita. E isso muda tudo. Porque quando você está inteiro, atrai pessoas que também estão em busca de verdade e não de distração. Pessoas que querem construir e não apenas consumir. Pessoas que sabem que amar não é uma necessidade, mas uma escolha consciente. E principalmente, pessoas que não vão tentar mudar quem você é, mas vão celebrar a sua essência. Esse é o tipo de amor que só se torna possível quando você escolhe, de forma honesta e comprometida, olhar para si mesmo com coragem. O amor que você atrai revela onde está a sua consciência. O amor que você mantém revela até onde está disposto a evoluir. Um dos maiores sinais de maturidade emocional é a capacidade de dizer não para o que te machuca, mesmo que esse não doa, mesmo que mexa com a carência, mesmo que ative o medo da rejeição. Muitas vezes, o amor que você atrai é diretamente proporcional ao nível de amor próprio que você pratica. Não aquele amor próprio de redes sociais, de frases prontas e poses calculadas, mas aquele que acontece quando ninguém está vendo. Quando você escolhe
não responder uma mensagem que te enfraquece, quando se afasta de quem só aparece quando precisa, quando para de justificar atitudes imperdoáveis com desculpas emocionais. Esse tipo de amor próprio muda tudo, porque ele não vem da raiva, vem da clareza. E quem vive com clareza começa a perceber que o verdadeiro amor não gera confusão, ansiedade ou dúvida. Ele traz calma, direção e presença. Carl Jung acreditava que o processo de autoconhecimento exige confronto. Você precisa olhar de frente para as partes de si que ainda esperam aprovação, que ainda precisam de validação externa para se sentirem completas. E isso dói. Porque muitas vezes você vai perceber que por anos entregou seu coração para pessoas que só estavam ali de passagem, que fez planos com quem nunca teve a intenção de ficar, que sacrificou sua paz por migalhas de atenção. E o mais difícil, que tudo isso aconteceu porque lá no fundo você ainda não acreditava que merecia algo melhor. Mas não se culpe. Isso faz parte do caminho. O importante é que agora você sabe. Agora você enxerga. E a partir desse novo olhar, o amor que você atrai vai começar a se transformar. Porque você não vai mais aceitar menos do que aquilo que finalmente entendeu que merece. Essa virada de chave não acontece de fora para dentro. Ninguém vai chegar para te salvar. Ninguém vai aparecer como resposta mágica. A mudança começa no seu silêncio, nas suas decisões pequenas, no seu compromisso consigo mesmo. E pouco a pouco, esse compromisso se traduz em novas escolhas, novas relações, novos caminhos. E um dia você percebe que o tipo de pessoa que você costumava atrair já não tem mais espaço na sua vida. Porque você já não é mais o mesmo. O amor que você atrai passou a refletir sua nova frequência. Agora, não é mais sobre carência, é sobre afinidade. Não é mais sobre escassez, é sobre abundância emocional. E o mais bonito é perceber que tudo isso nasceu de um simples e poderoso movimento. Você escolheu se amar primeiro, e isso, por si só, já muda toda a história. Com o tempo, você começa a perceber um padrão. Quanto mais conectado você está consigo mesmo, mais seletivo você se torna com o tipo de amor que permite entrar na sua vida. Não por orgulho, não por frieza, mas porque finalmente entendeu o valor da sua energia. Entendeu que estar em paz vale mais do que estar acompanhado, que a presença de alguém só faz sentido quando soma e não quando confunde. E esse é um ponto de virada fundamental, porque quando você começa a se proteger de relações tóxicas, daquelas que só alimentam suas feridas em vez de curá-las, você começa a limpar o terreno interno para que algo verdadeiro floresça. E mais uma vez, Carl Jung entra aqui. Ele dizia que aquilo que você nega te domina, e aquilo que você aceita te transforma. Quando você aceita que não precisa mais repetir os mesmos ciclos, o amor que você atrai começa a vir de um lugar muito mais elevado. Mas isso exige coragem. Coragem para ficar só por um tempo. Coragem para enfrentar os silêncios. Coragem para não correr atrás de quem claramente não tem espaço para te acolher. Coragem para refazer sua história sem pressa, sem desespero, sem medo de recomeçar. Porque o amor verdadeiro, aquele que acolhe, que constrói, que te vê por inteiro, não se encontra em qualquer esquina, nem se força a existir. Ele nasce quando você está pronto. E a prontidão não é um ponto final, é um processo. Você vai tropeçar, vai sentir falta de velhos padrões, vai duvidar da sua força, mas ainda assim vai seguir. Porque algo dentro de você já entendeu. Você não está mais disposto a pagar o preço da sua dignidade por companhia. Você não está mais disposto a se diminuir para caber nos espaços de alguém. E é exatamente aí que o verdadeiro amor começa a fazer sentido. Porque ele não te diminui, ele te expande. É nesse novo lugar interno que você começa a atrair relações diferentes. Pessoas que não têm medo de profundidade, que sabem escutar, que não fogem do incômodo, que preferem a verdade à conveniência. E mais importante, que enxergam você não como um projeto,
mas como alguém inteiro. E isso muda tudo. Você para de andar em círculos, para de insistir em portas fechadas, para de investir energia em quem só sabe receber e nunca oferece. E começa a construir vínculos mais leves, mais estáveis, mais reais. Porque agora, o amor que você atrai não é mais reflexo da sua carência, é espelho da sua consciência. E isso é raro, é poderoso e é profundamente transformador. O tipo de amor que nasce desse lugar não precisa de promessas grandiosas nem de juras eternas. Basta presença, verdade e uma escolha renovada todos os dias, a de permanecer, não por necessidade, mas por sintonia. Quando você finalmente entende que o amor que atrai é reflexo da sua relação consigo mesmo, tudo começa a se alinhar. Você para de se sentir vítima do destino, para de achar que só atrai pessoas erradas, para de repetir o velho discurso de que o amor é sofrimento. Não, o amor não é sofrimento. O que machuca é a ausência de amor, é o apego disfarçado, é o vazio emocional tentando se preencher com presenças instáveis. O verdadeiro amor, quando chega, não dói. Ele pode até confrontar, pode te tirar da zona de conforto, pode te provocar a crescer. Mas ele não adoece, não esgota, não te desmonta. Pelo contrário, ele te revela. Ele te devolve a si mesmo. Mas isso só é possível quando você já não está mais procurando alguém para preencher seus buracos, e sim alguém para dividir sua plenitude. Carl Jung dizia que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. E no amor, isso é essencial. Você só consegue amar de forma madura quando já acolheu sua própria sombra. E isso não significa estar completamente curado ou perfeito. Significa estar consciente. Significa saber quais são suas feridas, onde estão seus gatilhos e ter a humildade de reconhecê-los no meio da relação. Porque o amor verdadeiro não é entre duas pessoas perfeitas, é entre duas pessoas dispostas a se ouvirem, a crescerem juntas, a respeitarem os limites uma da outra, a se comprometerem mesmo nos dias difíceis. E isso só acontece quando o amor é uma escolha e não uma fuga, quando é uma construção e não um vício, quando é um espaço de cura e não de repetição traumática. Você não precisa de alguém que te salve, você precisa de alguém que caminhe ao seu lado, que te olhe com verdade, que celebre sua luz, mas que também esteja presente quando a escuridão vier. Esse é o tipo de amor que você atrai quando deixa de negociar com a própria dignidade. E o mais impressionante é que quando você começa a atrair esse tipo de amor, você percebe que nunca mais consegue voltar atrás. Não consegue mais se contentar com migalhas, com joguinhos, com relações que mais confundem do que acolhem. Você muda o seu padrão, e ao mudar isso, muda toda a sua vida. Porque o amor que você escolhe viver diz muito sobre quem você está se tornando. E é por isso que Jung estava certo. O amor que você atrai revela quem você é. Se você ainda atrai relações rasas, talvez seja hora de olhar para dentro. Não para se culpar, mas para se libertar, para resgatar sua essência, para se tratar com o mesmo cuidado que deseja receber do outro. Porque no fim, o amor mais importante da sua vida sempre será aquele que você constrói com você mesmo. E é a partir dele que todos os outros se alinham. O que você acabou de assistir não é apenas uma reflexão sobre amor, é um espelho. Um lembrete de que tudo o que você vive fora é uma extensão do que acontece dentro. E isso pode ser duro de aceitar, porque é muito mais fácil culpar o outro, dizer que teve azar, que ninguém presta. Difícil é olhar para si com honestidade. Difícil é admitir que, talvez, você tenha aceitado menos do que merecia porque ainda não sabia o seu valor. Mas agora sabe. Agora tem consciência. E com consciência não há mais desculpas. Ou você continua alimentando os mesmos ciclos, ou começa a fazer escolhas que realmente refletem a sua nova maturidade. O amor que você deseja não vai aparecer num passe de mágica. Ele vai surgir
quando você se tornar alguém que não aceita menos do que reciprocidade, presença e verdade. Porque no fundo, você não está buscando alguém perfeito, está buscando alguém real. E isso só é possível quando você também se permite ser real. Esse vídeo foi feito para tocar a sua essência, não para te entreter. Foi feito para te lembrar que relacionamentos não são uma loteria, são reflexos. E que o amor que você atrai revela com precisão o que você acredita merecer. Se você ainda atrai pessoas que te usam, que te diminuem, que te deixam em dúvida, é hora de parar, respirar fundo e se perguntar: onde exatamente eu estou me tratando da mesma forma? Onde estou sendo negligente comigo? Onde estou me abandonando para manter alguém ao meu lado? Porque quando você começa a se enxergar com clareza, com compaixão, com responsabilidade, tudo muda. Você não aceita mais o quase. Não insiste mais no talvez. Você cria novos limites. E limites não afastam o amor verdadeiro. Eles o protegem. Eles dizem ao mundo: aqui existe alguém que se respeita. E quem se respeita não implora por amor, atrai amor. Então, se esse vídeo falou com você, leve isso adiante. Compartilhe com quem precisa ouvir. Reassista sempre que sentir que está se perdendo de si. Use essas palavras como um farol, porque o amor verdadeiro não começa quando alguém aparece. Começa quando você decide nunca mais se abandonar, nunca mais aceitar menos do que aquilo que faz sua alma respirar em paz. E esse movimento começa agora. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Disposto a se ver com outros olhos. Disposto a parar de repetir padrões. Disposto a ser fiel a si mesmo, acima de tudo. O amor que você atrai é um reflexo, e agora, com tudo o que viveu e entendeu, está nas suas mãos mudar o espelho. A decisão é sua, o recomeço é seu. E a próxima história de amor começa com você.